todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 14 até o 21. E destacamos o versículo 15, que diz assim: Jesus chamou a atenção dos discípulos, dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O tema de hoje é cuidado com a doutrina falsa. Os discípulos, e aparece isso em nosso texto, tinham esquecido de trazer pão, comprar pão ou trazer para comer, e eles só tinham um pão no barco. No momento que eles estavam olhando um para a cara do outro por terem esquecido, Jesus ele chama a atenção deles para o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então eles acharam que isso foi uma indireta, porque eles tinham esquecido o pão. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, logo falou para eles: escutem, por que estão achando que eu estou falando porque vocês esqueceram o pão? Qual é o problema de vocês? Vocês não se lembram daquela multiplicação de pães e peixes que eu fiz? E não foi uma vez só, foram 2 vezes? E eles falaram que sim. Então, por que vocês são tão duros de entender? Parece que vocês têm olhos e não enxergam, ouvidos e não escutam. Ele não estava falando de pão. Ele não estava falando de fermento de pão. Ele estava falando daquilo que começa pequeno e começa a criar vulto grande, igual um fermento, que é a doutrina dos fariseus e a doutrina de Herodes. E eles tinham doutrinas que não eram bíblicas, eram doutrinas que eram um amontoado de regras para o povo cumprir, achando que com isso se adorava a Deus, e não era nada bíblico. Nós temos que cuidar também com as doutrinas que não são bíblicas, doutrinas que são inventadas por seres humanos e vamos vasculhar na Bíblia e não achamos. Temos que tomar um cuidado, porque é a mesma recomendação de Cristo para nós. Assim como ele falou cuidado com a doutrina ou o fermento dos fariseus e de Herodes, assim também nós devemos cuidar com as doutrinas ou o fermento de um amontoado de religiões e de pessoas de forma particular que trazem as suas superstições e os seus entendimentos a partir daquilo que a Bíblia nem informa. Tomemos, pois, cuidado. Como igreja, nós só devemos pregar a doutrina bíblica, aquilo que está escrito na Bíblia. E aquilo que está escrito na Bíblia, nós seguimos. E temos que também ter um cuidado para não interpretar mal as coisas que estão escritas na Bíblia. Por exemplo, aquelas regras que Deus tinha criado para o Antigo Testamento, aquelas regras, elas todas foram cumpridas por Cristo na cruz. E aí caíram a maior parte das regras. A partir da morte de Cristo na cruz, não existe mais um país chamado Israel como aquele país escolhido por Deus. Agora, todos os países do mundo são alvo da pregação do Evangelho. Israel perdeu a exclusividade. E isso está escrito no Antigo Testamento, mas no Novo isso é quebrado. Assim como também as leis cerimoniais, aquelas que eram do culto, do sacerdócio, essas leis também pararam de existir. O templo de Israel, lá de Jerusalém, e que ele foi destruído 70 anos depois de Cristo, aquele templo não deve mais ser reconstruído,
porque é um templo da antiga aliança, aliança sem Cristo, mas do Cristo que estava por vir. Lá se faziam os sacrifícios e as coisas semelhantes. Então estas coisas não são mais feitas no Novo Testamento, porque no Novo Testamento Jesus assumiu todo o sacrifício em si mesmo em favor da humanidade. O um só morreu por todos os seres humanos. Assim como por Adão um só entrou o pecado no mundo, agora em Cristo um só foi pago o pecado do mundo. Por isso nós temos perdão em Cristo. Quem se arrepende, pede o perdão a Deus através de Cristo, tem o perdão. E esta é a doutrina verdadeira. Também devemos cuidar para que não haja interpretações falsas no Novo Testamento, querendo colocar novas regras além dos 10 mandamentos que Deus já nos deu. Deus nos deu os mandamentos e Deus nos deu o Evangelho da cruz do Calvário. E isso para nós é o suficiente, não devemos inventar nada mais. É claro que Jesus inventou o santo batismo para que as pessoas fossem trazidas ao batismo. Tanto faz a idade, Jesus trouxe o batismo para nós. E nós vamos fazer sempre o santo batismo. Jesus também instituiu a Santa Ceia para o perdão dos pecados, e é conforme a Bíblia tem escrito. Outros interpretam diferente da Bíblia. Nós não podemos interpretar diferente. Jesus nos deu todas estas coisas para o nosso bem, para a nossa salvação. Por isso, tomem cuidado com as doutrinas falsas que estão por aí. Existe um amontoado de religiões que nem igreja não são. São seitas, são religiões que têm um amontoado também de doutrinas para oprimir o povo e arrancar dinheiro do povo. Nós, cristãos, não fazemos assim. A igreja cristã, ela é bíblica. Por isso que a doutrina bíblica é de Deus. As outras doutrinas são fermentos que levedam uma massa de doutrinas falsas e que podem nos contagiar. Vamos ficar naquilo que é bíblico, porque aquilo que é bíblico é verdadeiro, e o que é verdadeiro vem de Deus. E nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. E isso é o suficiente para nós. No mais, seguimos a palavra do Senhor até o dia do fim. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, venha nos abençoar com um bom entendimento, com uma fé forte, e assim podemos somente ouvir a Ti a santa doutrina verdadeira que vem do Senhor. E esta nos é revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Muito obrigado pela doutrina verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.